Let us pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai nos céus, we come to you tonight nós vimos perante Ti esta noite in the name of your Son, Jesus Christ. no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Father, your Son said, I know my Father always hears me. Pai, Jesus disse, eu sei que o meu Pai sempre me ouve. And Father, you have chosen us in Him before the foundation of this world. E Pai, Tu escolheste-nos a nós nele antes da fundação deste mundo. Open our eyes tonight that we might see how great Thou art. Abre os nossos olhos esta noite para que nós possamos ver quão grande Tu és. Open our ears that have been deafened by sin and the lies of the devil. Abre os nossos ouvidos que têm estado surdos devido às mentiras e aos enganos do diabo. And cause us to hear your life-giving word. E faz-nos ouvir a Tua palavra vivificante. We ask you in faith. Nós pedimos-te em fé. We believe because you cannot lie. Nós cremos porque Tu não podes mentir. And we thank you because you have promised. E nós agradecemos-te porque Tu prometeste. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Last night we talked a lot about the heart, about how the heart can be open to God and Jesus, and how the heart can also be open to the wicked one. Ontem à noite nós falámos muito sobre o coração e como o coração pode estar aberto a Jesus ou pode estar aberto ao maligno. Tonight we're going to show more of how the enemy finds access to our lives. Esta noite nós vamos mostrar mais em como o inimigo pode ganhar e ganha acesso às nossas vidas. And one day this week, or one evening this week, I'm not sure which night, I'm praying to see which night. E uma noite durante esta semana, eu ainda não sei qual, estou a orar para compreender qual. We are going to share a message on how to get free. Nós vamos partilhar uma mensagem em como ser liberto. No matter what the bondage is, there's one answer, and we're going to show how to take that freedom that Christ has given us. Independentemente daquilo que nos escraviza, há apenas uma resposta e nós vamos ver, How to take hold of that e freedom. vamos ver como tomar posse dessa liberdade. Amen. Amém. We wrestle not against flesh and blood. Não lutamos contra a carne e o sangue. One moment. Momento. It's changing here, but not here. Maybe I can get some help. Let me see if... There, it's doing it. Okay, thank you. Thank you. Before we call, God has answered. Antes de clamarmos, Deus respondeu. Sometimes it's hard because I know what's there, but yet there are also stories that I want to tell you that make this real. Às vezes é difícil porque existe a informação aqui, mas também existem histórias que ajudam a tornar tudo isto real. So I'm going to just mix the two and I'll keep an eye on the clock. Então eu vou misturar as duas e eu vou manter um olho no relógio. And if I start to end too soon, you raise your hand and you tell me, no, keep going. E se eu terminar muito cedo, levantem a mão e digam, não, é para continuar. Okay. Ok? We wrestle not against flesh and blood. Nós não lutamos contra a carne e o sangue. Did you know that means God doesn't want us wrestling against our own flesh and blood? Sabem que isso quer dizer que Deus não deseja que nós estejamos a lutar contra a nossa própria carne e sangue? Have you ever found yourself fighting yourself over a temptation? Alguma vez se depararam convosco a lutar por vocês próprios contra uma tentação? You will lose that battle. Irão perder essa batalha. Have you ever found yourself fighting against someone you love?
Alguma vez se encontraram a lutar com alguém que vocês amavam? Your husband, O vosso esposo, your wife, a vossa esposa, your son, o vosso filho, your daughter, a vossa your filha, mother, your father, os vossos pais, your boss, o vosso patrão, your teacher. o vosso professor. We're not wrestling flesh and blood. Nós não lutamos contra a carne e o sangue. We must ask Christ to help us see where the real battle is. Nós precisamos de pedir a Cristo que nos ajude a ver onde é que realmente se desenrola a verdadeira batalha. Paul tells us, I'm not going to read the whole verse. Paulo diz-nos, e eu não vou ler o versículo todo, He says, be strong in the Lord. ele diz, fortalecei-vos no Senhor. What does that mean, in the Lord? Be strong in the Lord. O que é que isso quer dizer? Fortalecei-vos, sede fortes no Senhor. In the strength of God. Okay, how do you do that? How do you get the strength of God? Ok, como é que fazemos isso? Como é que nós obtemos a força de Deus? Through faith. That means you have to find a promise where He's already told you He's given you His strength. Isso significa que nós temos que encontrar uma promessa onde Ele já nos disse que nos daria a sua força. That was the correct answer. Essa era a resposta correta. In Colossians chapter 1, it says, you and I are strengthened with all might and power. Em Colossenses 1 é-nos dito que tu e eu somos fortalecidos com toda a força e poder. I have to believe it. Eu tenho que crer nisso. King David believed it. O rei David acreditou nisso. Samson believed it. Sansão acreditou nisso. Be strong in the Lord and in the power of His might. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Put on the whole armor of deity so that you may be able to stand against the wiles of the devil. Revesti-vos de toda a armadura da divindade para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. For we wrestle not against flesh and blood, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, but against principalities and powers, against the rulers of the darkness, that means blindness, of this world, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, against wicked spirits in the heavens, contra espíritos malignos nos lugares celestes, even those spirits which now work in the children of disobedience. do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. This is a quote from Bruce Lee. How many people know Esta é uma Bruce Lee? citação de Bruce Lee. Quem aqui conhece Bruce Lee? This is what he said. Isto foi o que ele disse. Kung Fu is more than a system of fighting, it is a system of thought. You must outthink your opponent, whatever form he takes, because some of them will be more than just men. We all have inner demons to fight. Ele disse, o Kung Fu é mais do que um sistema de luta, é um sistema de pensamento. Tu deves superar o teu oponente em pensamento, independentemente da forma que este tome. Porque alguns deles serão mais do que simplesmente homens. Todos nós temos demónios interiores para enfrentar. Bruce Lee died at 33 years of age. O Bruce Lee morreu com 33 anos de idade. His father was an actor in Hong Kong. O pai dele era um ator em Hong Kong. His father knew that some type of a spiritual curse was upon he and his son. O seu pai sabia que algum tipo de maldição espiritual estava sobre ele e sobre o seu filho. And he tried using Chinese magic to stop that curse. E ele tentou usar magia chinesa para pôr fim a essa maldição. It didn't work for Bruce Lee. Não resultou para o Bruce Lee. How many people know who Bruce Lee's son's name? Quantas pessoas aqui sabem o nome do filho do Bruce Lee? How old was he when he died? Que idade tinha o filho quando morreu? Less than 30.
I don't know the exact. I know it was between 29 and 33. Eu não sei a idade precisa, mas sei que foi entre os 29 e os 33. Just like his father. Assim como o seu pai. The Bible says the weapons of our warfare, we're not going to quote it. The weapons of our warfare are not carnal, A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, but they are mighty through God. mas são poderosas em Deus. That word mighty means they are full of divine power. Esta palavra poderosas significa que elas são cheias de poder divino. It says they are so strong they will pull down strongholds. Diz que elas são tão poderosas que destruirão fortalezas. They will cast down imaginations. Elas destruirão conselhos, imaginações. And every high thing that exalts itself against the knowing of God. E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. And they will bring into captivity every thought to the perfect obedience of Christ. E levarão cativo todo o entendimento à perfeita obediência de Cristo. Spiritualism today. O espiritismo hoje. In the old days you had witch doctors. No passado nós tínhamos feiticeiros, médicos feiticeiros, Wizards and witches. feiticeiros, bruxas, And we act like that's pretend. e nós olhamos para isso como se fosse algo do passado, It was real. como se fosse algo a fingir, mas era real. When we see those pagans and they bow down to idols and we laugh, Quando nós vemos os pagãos curvarem-se perante ídolos e nós nos rimos, how can they bow down to an idol? How can they bring food to an idol? como é que eles poderiam curvar perante um ídolo, trazer comida a um ídolo? Let me tell you something. Deixem-me dizer-vos algo. They know that the idol is just stone or wood. Eles sabem que o ídolo é apenas madeira, pedra. They know that stone or wood cannot eat that food that they bring. Eles sabem que aquele monte de pedra ou de madeira não pode comer o alimento que eles trazem. But it's the spiritual power that idol represents Mas é o poder espiritual que aquele ídolo representa, that they are asking to empower their lives. que eles estão a pedir que lhes deem poder. We have Scientific American, a magazine, and they talk about the brain's dark energy. Nós temos a revista Scientific American que fala sobre a energia negra do nosso cérebro. They have not been able to identify what that dark energy is. Eles não foram capazes de identificar o que esta energia negra é, But I can tell them from God's Word. mas eu posso dizer-lhes através da palavra de Deus. It is evil spirits that have gotten in. São espíritos malignos que entraram. Chinese, Shaolin, Kung Fu. Kung Fu Shaolin chinês. Star Wars, Star Wars. may the Force be with you. Que a força seja contigo. Where did that phrase come from? De onde é que esta frase veio? Christians, they say, may God be with you. Yes, may God be with you too. Dos cristãos, eles dizem que o Senhor esteja contigo. Sim, que o Senhor esteja contigo. This was an interview they did with George Lucas. Esta foi uma entrevista que fizeram com George Lucas. He said, I put the Force into the movie in order to try to awaken a certain kind of spirituality in young people. More a belief in God than a belief in any particular religion. Ele disse, eu pus a força no filme de modo a tentar despertar um certo tipo de espiritualidade nos jovens. Mais uma crença em Deus do que uma crença em qualquer sistema religioso em particular. I wanted to make it so that young people would begin to ask questions about the mystery. Ele disse, eu queria fazê-lo de modo a que os jovens começassem a fazer perguntas sobre o mistério. Remember we talked about this the other day. There's two mysteries in the Bible that are brought out.
Lembram-se que nós falámos sobre isto no outro dia. A Bíblia fala-nos de dois mistérios. The mystery of iniquity O mistério da iniquidade and the mystery of godliness. e o mistério da piedade. And we found in the Bible in 2 Timothy 3:16, E nós vimos na Bíblia em 2 Timóteo 3,16, the mystery of godliness is God manifest in flesh. que o mistério da piedade, da divindade, é Deus manifestado na carne. Do you want to be godly? Querem ser santos? Then that tells you there's only one way. Então isso diz-vos que só há apenas uma única maneira de o ser. God has to come inside of you. Deus tem que entrar dentro de vós. He has to take his throne in your heart, literally. Ele tem que tomar o trono do vosso coração, literalmente. When Jesus was here, Quando Jesus estava aqui, he said, "Every miracle you see me do, it's my Father that lives inside of me that does it." Quando Jesus estava aqui, ele disse: todos os milagres que vocês me virem fazer, é o meu Pai que vive em mim que os faz. He came to show us what he wants for each of us. Ele veio para nos mostrar o que ele deseja para cada um de nós. Paul tells us the other mystery is the mystery of iniquity. Paulo diz-nos que o outro mistério é o mistério da iniquidade. So if the mystery of godliness is God living literally inside of us, Então, se o mistério da piedade, da divindade é Deus presente a habitar dentro de nós, then the mystery of iniquity is fallen angels living literally inside of men. então o mistério da iniquidade são anjos caídos a habitar literalmente dentro do ser humano. Let no man deceive you by any means, for the mystery of iniquity doth already work, with all deceivableness of unrighteousness in those that perish. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque já o mistério da injustiça, ou o mistério da iniquidade, opera com todo o engano da injustiça para os que perecem. Because they received not the love of the truth of God's word, that they might be saved. Porque não receberam o amor da verdade, a palavra de Deus, para se salvarem. For Jesus said, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. The word truth does not mean correct doctrine alone. A palavra verdade, ela não significa apenas a doutrina correta. I know thousands of Seventh-day Adventist Christians that know the Sabbath. Eu conheço milhares de cristãos adventistas que conhecem a doutrina do sábado. They know the state of the dead. Eles conhecem o estado do homem na morte. They know about paying tithe. Eles conhecem a doutrina do dízimo. And they're still living in bondage to sin. E ainda assim vivem em escravidão com o pecado. This means I will know the unfailing verity of God's word. Isto significa que eu conhecerei a veracidade infalível da palavra de Deus. Years ago, Há uns anos atrás, when the Lord had first begun to set me free, quando o Senhor começou a libertar-me, He had brought my wife and I back together and reunited our marriage. Ele trouxe-me a mim e a minha esposa de novo juntos e trouxe o nosso, portanto, reergueu o nosso casamento. But I was still struggling with thoughts and feelings and bitterness and rejection and anger and all kinds of terrible things. Mas eu ainda estava a lutar com pensamentos e com sentimentos, com amargura, com egoísmo, com sentimentos de rejeição. And I was reading this verse, I will know the truth and the truth will make me free. E eu estava a ler este versículo que diz que eu conhecerei a verdade e a verdade me libertará. And in my heart I was there crying out and I was like, God, please set me free. E no meu coração eu estava ali, eu estava a pedir, Senhor, por favor, liberta-me. And I read it, but I could not understand what that meant. E eu li, mas eu não conseguia compreender o que isso queria dizer. And the Lord guided my hands. E o Senhor guiou as minhas mãos. And I found a statement
from our sister Ellen White. E eu descobri uma citação da nossa irmã Ellen White. And it made this promise become alive. E fez com que esta promessa se tornasse viva. She said, every command is a promise if it is accepted by the will. Ela diz que todo o mandamento é uma promessa se for aceite pela vontade. It brings with it the life of the infinite one. E traz com ele a vida do infinito. And I asked God, E eu pedi a Deus, how can these commands be a promise? e eu perguntei a Deus, como é que estes mandamentos podem ser uma promessa? And the Lord said, read one that you have struggled with. E o Senhor disse-me, lê um com o qual tu tens lutado. And I knew because of what my wife and I had been through. E eu sabia devido àquilo que eu e a minha esposa tínhamos passado. And I went right to the command. E eu fui diretamente ao mandamento. Thou shalt not commit adultery. Não cometerás adultério. But this is how I had always heard it. Mas esta era a forma como eu sempre o tinha ouvido. Thou shalt not commit adultery or else. Não cometerás adultério, senão... Yeah, it was good. Have you ever felt like that's how God was commanding? You better not or else. Alguma vez sentiram que era assim que Deus estava a ordenar? É melhor fazeres isto, senão... Have you felt that way? Já se sentiram dessa maneira? Am I alone? Será que eu estou sozinho? So I tremble. Então eu estremeci. And I'm afraid. E eu estava com medo. I don't want to make him angry. Eu não o quero tornar enraivecido. And the Bible says the fearful will have no part in heaven. E a Bíblia diz que os temerosos não terão parte no céu. Because perfect love casts out all fear. Porque o amor pleno expulsa todo o temor. And I said, God, I don't understand. E eu disse, Senhor, eu não compreendo. And he told me, you know how God speaks to your heart? E ele disse-me, sabem como Deus fala ao nosso coração? Yes? Sim? He said, read the command again like I wrote it to you personally. E ele disse-me, lê o mandamento de novo, mas como eu as I wrote to you personally. As I commanded. Okay. Como eu o ordenei para ti pessoalmente. And I said, thou, Eric. E eu li, tu não cometerás, e eu pensei, tu, Eric, eu? Eric, I promise you will not commit adultery. Eric, eu prometo que tu não cometerás adultério. And I looked up to heaven. E eu olhei para o céu. And God smiled. E Deus sorriu. And he said, do you believe me? E ele disse, crês em mim? And then a verse came to my mind. E depois um verso veio à minha mente. He that believeth not God maketh God a liar. Aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso. And I know God cannot lie. E eu sei que Deus não pode mentir. He said, Eric, every command is a promise if you will take hold and believe. E ele disse-me, Eric, todos os mandamentos são promessas se tu apenas tomares posse deles e creres. The Bible tells us in Revelation they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. A Bíblia diz-nos no livro do Apocalipse que eles venceram pelo sangue pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. That's not talking about your testimony that you tell your neighbor.
não se está a referir ali ao testemunho que nós contamos aos nossos vizinhos. It's talking about you testifying that God cannot lie. Está a referir-se a tu testificares que Deus não pode mentir. Like Jacob did, I will not let you go until you fulfill this promise, because I'm dead without you. Assim como Jacó disse que eu não te deixarei ir enquanto tu não... não foi isso que ele disse. Before you... Oh, fulfilled... yeah. Até tu cumprires a promessa que tu me fizeste. Yes, see, I will not let you go Eu não te deixarei ir until you bless me with what you have promised. até me abençoares com o que tu me prometeste. Ellen White says, nothing makes God happier than we will not let go of him. Ellen White diz que nada faz Deus mais feliz do que nós não o largarmos. Jesus said, Jesus disse: Father, sanctify them, make them holy through thy truth, for thy word is truth. Jesus disse: Pai, santifica-os, isto é, torna-os santos, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Truth means unfailing verity. Verdade significa veracidade infalível. God designed that the temple at Jerusalem should be a continual witness to the high destiny open to you and I. But the Jews had not understood the significance of the temple. O Senhor tinha em vista que o Templo de Jerusalém fosse um testemunho contínuo do elevado destino franqueado a toda a alma. Os judeus, no entanto, não haviam compreendido a significação do edifício de que tanto se orgulhavam. Satan was exalting that he had succeeded in debasing the image of God in humanity. But then Jesus came to restore in man the image of our Maker. Satanás rejubilava por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Então veio Cristo a fim de restaurar no homem a imagem do seu Criador. None but Christ can fashion anew the character that has been ruined by sin. He came to expel the demons that had controlled our will. He came to lift us up from the dust like he did Mary Magdalene, to reshape our marred characters after his own and to make us beautiful with his own glory. Ninguém senão Cristo pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Ele veio para expelir os demónios que haviam dominado a vontade. Veio para nos erguer do pó, como fez com Maria Madalena. Para reformar o caráter manchado segundo o modelo do seu divino caráter, embelezando-o com a sua própria glória. In John chapter 2, Jesus said, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." But this he spake of the temple of his body, which temple we are. Jesus disse em João 2, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Mas ele falava do templo do seu corpo, que sois vós. But they received not the love of the truth that they might be saved. Mas não receberam o amor da verdade para se salvarem. And for this reason, God shall send them strong delusion that they should believe a lie, that they all might be damned. That means remain condemned. Who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados, e o significado da palavra no original seria para que permaneçam condenados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Condemned. Condenados. Jesus said in John chapter 3, God sent not his Son into the world to condemn the world, but that we might be saved. Jesus disse em João capítulo 3 que Deus não enviou o seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que através dele pudéssemos ser salvos.
God, through the Apostle Paul, said, we are all born condemned. Deus disse através do apóstolo Paulo que todos nós nascemos condenados. Condemned does not mean God is angry. Condenados não significa que Deus está enraivecido, furioso. Remember, our body is His house. Lembrem-se que o nosso corpo é a sua casa, o seu templo. Do you see this house? Veem esta casa? Would you want to raise your family in that house? Gostariam de criar a vossa família nesta casa? This young couple in the front. Este jovem casal aqui à frente. What is his name? Os vossos nomes? It's André and Filipa. André and Filipa. Filipa, if Filipa? you were marrying André, Se and tu, he said, I have a beautiful house for you, honey, se tu te fosses casar com o André e ele dissesse, eu tenho uma casa maravilhosa para ti, querida, and he brought you here, e ele te trouxesse aqui, what would you say? o que é que tu dirias? What would you say? O que é que tu dirias? She wouldn't be very happy. No. And you know what? I know from watching him, he would never bring her here. Eu sei que de olhar para ele, ele nunca a traria ali. When a house looks like this, Quando uma casa está neste estado, the city will come out and they will look and they'll say, it can't be fixed. a cidade, os representantes chegarão ali e irão dizer, não pode ser arranjado, não pode ser resolvida esta situação. So they put a sign Então- on the door that says, condemned, it must be taken down. Então eles põem esta sinalética na porta que diz, condenado, não há solução. God did not send Jesus here to patch up our messed up lives. Deus não enviou Jesus aqui para remendar a nossa vida. He came to make us new creations in Christ Jesus. Ele veio para fazer de nós novas criaturas em Cristo You Jesus. can't fix this. Não dá para resolver, para fixar isto, para arranjar. It has to be new. Tem que ser feito de novo. Praise God. E graças a Deus por isso. Amen. Amém? Do you recognize this actor and actress? Reconhecem este ator e esta atriz? Matthew Perry, Matthew Perry, Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Very pretty lady, very handsome man. Uma jovem muito bonita e um rapaz muito bonito. But look at him now. Mas olhem para ele agora. Look at her now. E olhem para ela agora. That's why God says, I have to make it new. É por isso que Deus diz, eu tenho que fazer de novo. That's what sin does. É isto que o pecado faz. For we had the sentence of death in ourselves, so that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead, and calleth those things which be not as though they already are. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. If you don't believe God's word, you can never receive those promises. Se não crerem na palavra de Deus, nunca poderão receber estas promessas. And you have to believe enough to stand up and walk as sons and daughters of the living God. E têm que conseguir crer o suficiente para se levantarem e andarem como filhos e filhas de Deus. Ellen White says, if we speak faith, we will have faith. Ellen White diz, se falarmos fé, teremos fé. For faith is the very substance of the things hoped for, and it is the evidence of things not seen. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. For it is written, he that believeth on me shall not be put to shame. Porque está escrito, todo aquele que nele crer não será confundido.
Now I want to show you. Go one more. Let me show you what the other side says. Agora eu quero mostrar-vos o que o outro lado diz. This is Bruce Lee, Este é o Bruce Lee, the one that died at 33. aquele que tinha morrido com 33 anos. Listen to what he says. Leiam, ouçam aquilo que ele disse. No matter what, you must let your inner light guide you out of the darkness. Independentemente de tudo, tu deves deixar que a tua luz interior te guie para fora da escuridão. I have come to discover through earnest personal experience and dedicated learning that ultimately the greatest help is self-help. There is no other help but self-help. Eu vim a descobrir através de uma experiência pessoal intensa e de um estudo dedicado que no final o maior auxílio é a própria ajuda, que não há qualquer outra ajuda a não ser a nossa própria. Where did that self-help get him? Onde é que esta ajuda própria o levou? It came out of his own mouth that we all have demons to fight. Saiu da sua própria boca que todos nós temos demónios com os quais lutar. But he was trying to fight them in his own strength. Mas ele estava a tentar enfrentá-los na sua própria força. And he lost, E ele perdeu. just as you and I do when we try in our own strength. Assim como tu e eu perdemos quando tentamos na nossa própria There força. is no way you'll ever get victory over sin except by saying, God, you promised that you have given me the victory. Não há nenhuma outra maneira que nós possamos obter vitória sobre o pecado a não ser crendo e dizendo a Deus que, there is no other way that we can overcome sin Except by having victory through faith in his word. excepto tendo vitória através da fé na sua palavra. Amen. Amém. This is a yellow page ad. Do you have yellow pages here? We used to have. Phone book? Okay. Então, este é um anúncio das páginas amarelas. Almost any martial arts school, this is what you will see in our country. Com quase todas as escolas de artes marciais, é isto que nós temos no nosso país. They tell you we will teach you self-confidence, self-discipline, self-esteem, honor, self-control, self-defense. Eles dizem que vos ensinam a ter autoconfiança, autodisciplina, autoestima, honra, domínio próprio e autodefesa. What does all of that have in common? O que é que tudo isto tem em comum? Self. I'm not going to let you all go home tonight. Eu não vos vou deixar esta noite voltar para casa. I need response because we're practicing for when we're out there. What does that say? What do they have in common? Nós precisamos de resposta porque estamos a praticar para quando fomos lá para fora. O que é que temos aqui em comum? Self. What is the number one thing that Christ has to get us to put on the cross? Qual é a primeira coisa que Cristo tem que nos levar a derramar aos pés da cruz? Self. O eu. This is a quote from the Hindu scriptures. Esta é uma citação das escrituras hindu. It's called the Bhagavad Gita. Chama-se a Bhagavad Gita. Yes, Bhagavad Gita. Say Okay, again. I can't. No, I can't. No. Bhagavad Gita. Ok, Bhagavad Gita. Yes, but say it like you mean it. Look at them. Come on, Ok, come on. Bhagavad Gita. Yes. Ok. They say yoga, the journey of self, through the self, to the self. Eles dizem que o yoga é a jornada do eu através do eu para o eu. What does that have in common? O que é que tudo isto tem em comum? Self. O eu. Amen. Listen to this master, Buddhist master. Ouçam este mestre budista. He said to study Buddhism is to study the self.
To study the self is to forget the self. That means your identity. Ele disse, estudar o budismo é estudar o eu. Estudar o eu é esquecer o eu, isto é, a nossa identidade. If you forget your identity, that means something else has to come in. Se vocês esquecerem a vossa identidade, isso significa que uma outra coisa tem que entrar, tem que tomar o lugar. That's the whole goal of Buddhism, is connecting with the spirit world. Esse é o único e principal objetivo do budismo. What's the goal, sorry? Connecting with the spirit world. É conectar com o mundo espiritual. In Japanese, they call this mushin. Em japonês eles chamam isto de mushin. No, mushin. Mushin. Yes. Ok. It means no mind. Significa sem mente. No mind? Sem mente? In America, they say, you've lost your mind. Na América eles dizem perdeste o juízo. Do they say that here? Yeah, similar. No mind. Perdeste o juízo. Would you let somebody take care of your family that had no mind? Vocês deixariam alguém cuidar da vossa família que não tem juízo? Would you hire them to do work for you if they have no mind? Iriam contratar alguém que não tivesse juízo para fazer um trabalho para vocês? No. If there's no mind and the body is still moving, there has to be another mind. Se não há juízo, se não há mente e o corpo ainda assim se mexe, se move, tem que haver uma outra mente. The Bible talks about a double-minded man being unstable in all of his steps. A Bíblia diz que um homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A double mind means half of me wants to go this way, the other half wants to go that way. You can't walk that way. Ânimo dobre significa que metade de mim quer ir por este caminho, a outra metade quer ir por aquele caminho e ninguém consegue andar assim. That's why God says, choose today. Who do you want to serve? É por isso que Deus diz, escolhei hoje a quem sirvais. If you want to serve the gods of this world, then go serve them. Se querem servir os deuses deste mundo, então vão, sirvam-nos. But if you want to live forever, Mas se querem viver para sempre, come and live with me and let me live inside of you. venham, vivam comigo e deixem-me viver dentro de vós. But don't try to do both the world and God at the same time, Mas não tentem viver os dois ao mesmo tempo, o mundo e Deus, because you'll fail at both. porque vão falhar nos dois. Sometimes people will come to me and they say, what do you think about this Christian rock star? Às vezes pessoas vêm ter comigo e perguntam-me o que é que tu achas desta estrela de rock cristã? And I look because I know I used to like that. E eu olho e eu sei porque eu costumava gostar disso. But now, the people in the rock and roll industry, As pessoas na indústria do rock, they mock Christian rock and roll. eles fazem pouco, gozam com o rock cristão. They laugh, they say, it's silly. Eles riem-se, dizem, é ridículo. They're trying to do God and us at the same time. Eles estão a tentar viver como nós e viver para Deus ao mesmo tempo. God says if you choose one and give your life to that one, you will succeed. Jesus diz, se tu escolheres um e entregares a tua vida por completo a um, tu irás ter sucesso, suceder. This is an old Tai Chi master. He said, when an old man is able to defeat many attackers, how could it be due to his strength? Este é um antigo mestre de Tai Chi. Ele disse, quando um homem idoso é capaz de derrotar vários atacantes, como pode ser isso resultado da sua força? Another Grand Master said, any man will be able, after sufficient practice, to accomplish remarkable feats of strength. But he may only go so far and no farther. There is a limit to human physical strength that no one can exceed. Outro grão-mestre disse, qualquer homem poderá, depois de treinar o suficiente, realizar notáveis proezas de força.
Mas ele só poderá ir até certo ponto e não mais. Há um limite para a força física humana que ninguém consegue ultrapassar. Are you tired? Estão cansados? But you have to be honest. Mas têm que ser honestos. Are you sure? Têm a certeza? Can I tell a story? Posso contar-vos uma história? True story. Uma história verídica. One day I was at the school where I was learning. Um dia eu estava na escola em que eu estava a aprender. And we had 4 belt colors: white, green, brown, and black. E nós tínhamos 4 cores de cintos, de cinturões. Nós tínhamos... Can you say the order again? White, green, brown, and black. Okay. Branco, verde, castanho e preto. And if someone was a white belt and they wanted to make green belt, you had to be able to beat all the other white belts at any given time for at least 3 months straight. Ok. E se alguém que fosse cinturão branco quisesse ser cinturão verde, tinha que ter a capacidade de derrotar todos os outros cinturões brancos. If you were a green belt, constantemente durante 3 meses. if you were a green belt and you wanted to be a brown belt, you had to be able to beat 2 green belts at the same time for 3 months, anytime. So, okay, can we split in half? So Yes. if a green belt wants to be a brown belt, Yes, needs to be able to beat 2 green belts at the same time. for 3 months. Any time during that 3 months, they had to be able to be the one that wins every time. Se um cinturão verde quisesse ser um cinturão castanho, tinha que ter a capacidade de derrotar outros 2 cinturões verdes durante um período de tempo. Ter a capacidade de derrotar os seus companheiros. If you wanted to be a black belt, Se quisessem ser cinturão negro, you had to be able to beat 2 brown belts at the same time. tinham de ter a capacidade de derrotar 2 cinturões castanhos ao mesmo tempo. And at brown belt level, E no nível de cinturão castanho, it was bare knuckle. era combate de mãos nuas, portanto, sem proteção. We could hit to the face anywhere on the body except private places. Nós podemos bater em qualquer parte do corpo a não ser nas partes privadas. Understand? Vocês compreendem isso? It was hard. Era duro. For me to make black belt, it took 14 years. Para eu chegar a cinturão negro demorou 14 anos. Just from brown belt to black was 4 years. Só de cinturão castanho a cinturão negro foram 4 anos. There was one man that I could not defeat every time. Havia um homem que todas as vezes que tentava, eu não conseguia derrotá-lo. He was very big. Ele era grande, era forte. I weighed, you'll have to convert, I will need some help. 170 pounds. You or him? I did. It's okay, just 170. We're comparing. Ok, eu pesava cerca de 77 quilos. He weighed 285 pounds. Ele pesava 129. Obrigado. Big man. Um homem de grande porte. I hated to fight him Eu odiava ter que lutar com ele, because I would kick and it would push me back. porque eu atacava e o ataque... Sorry, you would kick at him? I would kick and it would push me back. Oh, ok. Eu pontapeava e eu acabava por com o impacto ir para trás. One day I was there and I was still brown belt. Um dia eu estava lá e eu ainda era cinturão castanho. And the Grand Master was teaching some green belts. E o grão-mestre estava a ensinar alguns cinturões And he verdes. was training them to be stronger. E ele estava a treiná-los, a ensiná-los a ser mais fortes. And we had a very large military vehicle, E nós like tínhamos, a Jeep. um veículo militar grande, como um jeep, mas grande, uma carrinha. It weighed 6,500 pounds. E pesava 650 pounds, Very heavy. muito pesado. 7 toneladas.
So he would tell these two men to get behind this Jeep and push, and they had to push it 30 some feet, and then they had to pull it all the way back on this incline. E ele dizia a estes dois homens para, num terreno inclinado, empurrar o carro, ou o carrinho, ou o caminhão, o que for, para a frente, e depois tinham que o puxar de volta para trás. Not steep, slight, just slight incline. Não era uma inclinação muito grande, mas era inclinado. They couldn't move it at all. Eles não conseguiam mover o veículo de todo. And he looked at me because he knew I wanted to be a black belt. E ele olhou para mim porque ele sabia que eu queria ser cinturão negro. And when he looked at me, that was telling me I needed to pay attention. E quando ele olhou para mim, isso era um sinal a dizer-me para eu prestar atenção. And he went over to those two green belts and he looked at them and he said, "You're not doing it the way it should be." E ele olhou para estes dois cinturões negros e verdes e disse-lhes: vocês não estão a fazer as coisas da maneira correta. He said, "Watch." Ele disse: observem. He took one hand Ele usou uma mão on the back of that Jeep na parte de trás deste Jeep and he pushed the Jeep all the way. e ele empurrou o veículo do Jeep todo até ao fim da inclinação. One hand. Uma única mão. My eyes. Os meus olhos, Wow. uau, That was what I wanted era isso que eu queria. because I thought if I can do that, nothing can stop me. Porque eu pensei, se eu for capaz de fazer isto, nada me parará. It was years later that I learned how to do that. Foi anos mais tarde que eu aprendi como fazer isto. In the beginning, you train very hard. No início nós treinamos, temos treinos muito duros. Run for miles. Correr milhas. We did push-ups on our knuckles. Fazíamos flexões nos nossos, com os nossos dedos, vamos dizer assim. 200 at a time. 200 de cada vez. He could do it without even sweating. Ele era capaz o grão-mestre era capaz de fazer sem sequer suar. And I used to think, how? E eu costumava pensar como. And then the day came when I made black belt and I began to teach full time. E depois chegou o dia em que eu me tornei cinturão negro e eu comecei a ensinar a tempo inteiro. And I kept watching the Grand Master. E eu continuava a observar constantemente o grão-mestre. And I was so busy teaching that I didn't have to work out anymore. E eu estava tão ocupado em ensinar que eu nem tinha tempo para treinar. And one day I had a beginner student. E um dia eu tive um estudante iniciante. And he was full of challenge. Okay. E ele vinha assim, era muito desafiador, tinha um espírito de desafio, gostava de desafiar. And I was teaching him, do more push-ups, you can do more, you can do more. E eu estava a ensiná-lo e eu disse-lhe, faz mais flexões, tu consegues fazer mais. And he was tired. E ele estava cansado. And he got up, which he's not supposed to do. E ele levantou-se, o que não é suposto fazer. He got up. He said, "Let me see you do them." E ele levantou-se e disse-me, deixa-me ver tu a fazeres o mesmo. They know what I said. Yeah, And you know what went through my head? E vocês sabem aquilo que passou pela minha cabeça. I was not a godly man. Eu não era um homem de Deus. My mind, I thought, I wanted to smack him. Na minha cabeça eu queria dar-lhe. But you can't do that. Mas vocês não podem fazer isso. I hadn't done push-ups in a year and a half. Eu não tinha feito flexões, já não fazia flexões há 1 ano e meio. At all. De todo. And this young man challenged me. E agora este jovem desafia-me. And I smiled at him, and I dropped down, and I did 200, and I got up, and I wasn't even breathing hard. E eu sorri para ele,
Mandei-me abaixo, fiz 200 flexões, levantei-me e eu nem estava a respirar, nem estava sequer com a respiração acelerada. And he just looked. E ele ficou de olhos abertos. And I said, do the push-ups. Eu disse, faz as flexões. And then I walked away thinking, how did that happen? E depois eu afastei-me e fiquei a pensar, como é que isto acabou de acontecer? It was those spirits that had come inside of me. Tinham sido aqueles espíritos que tinham entrado dentro de mim. Just as God has promised that we are strengthened with all might according to his glorious power. Assim como Deus prometeu que nós podemos ser fortalecidos com todo o seu poder, Satan will bless those that serve him for a little while. Satanás irá abençoar aqueles que o servem por um curto espaço de tempo. But the day always comes when you have to pay the price. Mas chega sempre o dia em que é preciso pagar o preço. And the only one that can cancel that debt is the Lord Jesus Christ. E o único que pode cancelar essa dívida é o Senhor Jesus Cristo. The Master said, spiritual development is paramount. It's most important. Technical skills are merely a means to an end. O mestre disse, o desenvolvimento espiritual é primordial, ocupa o primeiro lugar. Habilidades técnicas são apenas meios para um fim. Zen offers an interesting perspective in the world of martial arts and spirituality because it becomes hard to see where the spiritual philosophy ends and the martial practice begins. O Zen oferece uma perspectiva interessante no mundo das artes marciais e da espiritualidade, porque se torna difícil perceber onde termina a filosofia espiritual e começa a prática marcial. I remember, you see this man breaking the bricks with his hand. Vocês conseguem ver este homem a quebrar os tijolos com a sua mão? I had a master. He would take a coconut Eu tinha um mestre que ele pegava num coco and he would set it on a counter e ele punha-o numa bancada and not break it this way. e não o quebrava desta maneira. He would take two fingers Ele usava 2 dedos and he would smack it e ele dava-lhe uma palmada and it would shatter the coconut. e desfazia o coco. The coconut is harder than the human skull. O coco é mais duro que o crânio humano. He could take two fingers and do that to someone's head and it would shatter. Ele conseguia usar apenas 2 dedos e o crânio de uma pessoa era desfeito por completo. That cannot be done through human power. Isso não pode ser feito através de poder humano. The word Chan or Zen originates from the Hindu word dhyana, which literally means meditation. O termo Shan ou Zen tem a sua origem no sânscrito, portanto uma forma de caligrafia hindu, na palavra dhyana, que literalmente significa meditação. According to Buddhist and Hindu teaching, the practice of dhyana or meditation is used to achieve an altered state of consciousness called samadhi. De acordo com os ensinos budistas e hindus, a prática de dhyana, meditação, é usada para atingir um estado de consciência alterado, chamado samadhi. That's the same thing that happens in spiritual formation. Esta é exatamente a mesma coisa que acontece em formação espiritual. This is something that Brother Reuben knows quite a bit about. Isto é algo que o irmão Ruben tem um grande conhecimento sobre. This is being brought into our churches. Isto está a ser trazido para dentro das nossas igrejas. And if they can't bring it in through meditation, E se eles não conseguirem trazê-lo através de meditação, they will bring it in through martial arts, tai chi, and yoga. eles irão trazê-lo através das artes marciais, do tai chi e do yoga. The word samadhi, it means intense concentration achieved through meditation, at which point a union with the divine is said to be achieved. Samadhi,
Concentração intensa alcançada pela meditação, onde se diz ser alcançado um ponto de união com o divino. This is a Hindu goddess that they want you to be joined to. Esta é uma deusa hindu que eles querem que vocês se unam com ela. And this week we're going to have one whole message that will deal specifically with yoga. E esta semana nós vamos ter uma mensagem que vai lidar exclusivamente com o yoga. Jesus tells us, "The words I speak unto you, they are spirit and they are life." Jesus diz-nos: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. The reason he can tell us that is because in John 14 he said, A razão pela qual ele nos pode dizer isso é porque em João 14 ele disse: "The words I'm speaking, it's not me speaking them. It's the Father that's in me." porque ele disse: as palavras que eu vos falo não sou eu a falar, mas é o Pai que está em mim. So when you believe God's word and choose to obey, Então, quando vocês creem na palavra de Deus e escolhem obedecer, God comes into you and works in you, giving you power to obey. Deus entra em vós, trabalha em vós e dá-vos poder para obedecer. Jesus said, "If you abide in me, the word of God, and if my words, which are spirit and life, abide in you, you can ask whatever you want, and it will be done for you." Jesus disse: se vós permanecerdes em mim, a palavra de Deus, e as minhas palavras, que são espírito e vida, permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. I'm going to tell you another story. Is that okay? Short story. Eu vou dizer-vos, vou contar-vos uma outra história. Pode ser, vou encurtar. Are you still okay? Ainda estamos bem? Are you ready to go? Estão prontos para ir embora? No. Okay. Ok. Many years ago, when my wife and I had first got married, Há muitos anos atrás, quando eu e a minha esposa nos casámos pela primeira vez, my brother's wife's mom my brother's wife, mom, ok. Portanto, a mãe da mulher do meu irmão, she was a Christian. She had strong faith in God, ela era cristã, ela tinha uma forte fé em Deus, but she wasn't a member of our church. mas ela não era membro da nossa igreja. And my wife went to visit them one day. E a minha esposa foi visitá-los um dia, And my wife, I hope she doesn't get mad at me. e a minha esposa, eu espero que ela não fique chateada comigo. My wife had a place on her hand. It was almost like a wart. Place? A place, like a wart, a raised up place. A wart. Uma ruga. Ok. Oh, uma verruga, ok. Então, a minha esposa, ela tinha na mão uma verruga. Okay, it's too late. God understands, honey. Just sit back. Sit back. Was it? Okay. I am mistaken. It was our daughter. My wife was with our daughter. This happened to our daughter. Ok, eu confundi. Não foi a minha esposa foi, mas a situação passou-se com a minha filha. A minha esposa foi com ela. That doesn't matter. Mas isso não interessa. She had a wart on her hand, Ela tinha uma verruga na mão and it bothered her. She was embarrassed, e isso incomodava. Ela estava incomodada. and she would rub on it. E ela esfregava. And this lady, this Christian lady, she saw her rubbing her hand. E esta senhora que era cristã, viu-a a esfregar esta verruga na mão. And she said, "What's wrong with your hand?" And my daughter pulled her hand away because she was embarrassed. E ela perguntou: o que é que se passa com a tua mão? E a minha filha tirou a mão porque ela estava embaraçada. And the lady asked, "What is it?" E a senhora perguntou: o que é? And she told her. E ela disse-lhe o que era. And she asked her, she said,
Have you asked God to get rid of that? E ela disse-lhe, tu já pediste a Deus para te libertar, para te livrar disso? And my daughter said, I can't ask God about a wart. E a minha filha disse, eu não posso pedir a Deus algo relacionado com uma verruga. And the lady said, why? E a senhora disse, porquê? She said, it's not important. God has important things to do. Ela disse, não é importante, Deus tem coisas importantes para fazer. And Jesus said, God sees if one sparrow or swallow falls from a tree. E Jesus disse que o nosso Pai nos céus vê se pássaro, if a sparrow or... Swallow, the little birds. Ok, ou um pássaro, uma borboleta. If he cares about one little bird, do you not think he cares about that which is troubling you? Se ele se preocupa com um pequenino pássaro, vocês acham que ele não se preocupa com algo que vos está a magoar, a ferir? She said, would you mind if I pray for you? Ela disse-lhe, importas-te se eu orar contigo? And she said, no. E ela disse, não. And she took my daughter's hand. E ela tomou a mão da minha filha And she said a simple prayer. e ela fez uma oração simples. She said, Lord Jesus, Ela disse, Senhor Jesus, you have told us in your word tu disseste-nos na tua palavra that you cursed the fig tree and it was dried up at the roots. que tu amaldiçoaste a figueira e ela secou até às raízes. And you told us in your word that if we ask anything in your name, you will do it for us. E tu disseste que na tua palavra que se nós pedirmos alguma coisa no teu nome, tu o farás. In the precious name of Jesus, I command that this wart be dried up at the roots and never return. No nome de Jesus eu ordeno que esta verruga seque até às suas raízes e nunca mais volte. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. And she let go and they went about the day. E terminaram e foram à sua vida. And my daughter looked down and the wart was still there. E a minha filha olhou e a verruga ainda lá estava. And she thought, God was too busy. E ela pensou, Deus estava muito ocupado. The next morning she woke up. Na manhã seguinte ela acordou, She went to brush her teeth. foi lavar os dentes And she looked at her hand. e ela olhou para a mão dela. There was no wart there. Não havia verruga lá. It's never come back. E nunca mais voltou desde então. Gone. Desapareceu. Jesus said after he cursed that fig tree, Jesus disse depois de amaldiçoar aquela figueira: if you have faith as a grain of mustard seed, se tiverdes fé como um grão de mostarda, not only will you do what I did to this tree, não apenas fareis o que eu fiz a esta árvore, but you will say to this mountain, be removed and cast into the sea. mas direis a este monte, a esta montanha, retirai-te daí e ser lançada no rio. And it will No mar. obey you. E irá obedecer-vos. Amen. Amém. Always more vital to karate than techniques or strength is the spiritual element that lets you move and act with complete freedom. Sempre vital para o karaté, mais do que as técnicas e a força, é o elemento espiritual que permite movimentar e agir em completa liberdade. This was that master that killed the bull with his bare hands. Este foi o mestre que eu vos disse que matou um touro apenas com as mãos. Do you see that word? Element. Vocês veem esta palavra, elemento? That spiritual element. Este elemento espiritual. Let me show you what this is. Deixem-me mostrar-vos o que isto é. In the Chinese and Japanese and Hindu arts, Nas artes chinesas, japonesas, hindus, they have what is known as the 5 elementals or 5 powers. eles têm aquilo que são considerados os 5 elementos, os 5 poderes. Normally they are fire and water, earth, wood, and wind. Geralmente são fogo, água, madeira, terra e vento.
Sometimes you'll see wind and metal exchanged. Algumas vezes vocês verão em lugar de vento, metal. You also will see these 5 powers represented as a pentagram. Vocês também verão estes 5 elementos, estes 5 poderes representados num pentagrama. And in the Asian healing arts and the martial arts, these are what each of those elements represent. E nas artes de cura chinesa e também nas artes marciais, isto é o que cada elemento representa. If you look over to the far right under astrology, Se vocês olharem para a coluna mais à vossa direita, em astrologia, it tells you what these 5 powers really are. diz-vos o que estes 5 poderes realmente são. Zeus, Zeus, Mars, Marte, Saturn, Saturno, Venus or Aphrodite, Vênus ou Afrodite, Mercury or Hermes. Mercúrio ou Hermes. These were the 5 planets that the pagans worshiped. Estes eram os 5 planetas que os pagãos adoravam. They were the 5 gods that the planets were said to represent. Eram os 5 deuses que supostamente os planetas representavam. This master said, once you have trained yourself well, your body and limbs will move automatically without any conscious effort. Este mestre disse, assim que se tenha treinado bem, o seu corpo e membros vão se movimentar automaticamente e sem esforço consciente. You will employ techniques unconsciously without having to think. Once you have achieved this state, not a single doubt or hesitation will arise. Irá utilizar as técnicas inconscientemente, sem ter de pensar. Assim que tenha atingido este estado, nenhuma única dúvida ou hesitação surgirá. And then he said, train yourself thoroughly and then forget about it. Throw away your mind. You will then follow the way without being aware of it. This is the mystery of Bushido. Ele disse, treine completamente e depois esqueça-se disso, deite fora a sua mente. Então irá seguir o caminho sem estar consciente disso. Este é o mistério do Bushido. In Zen, first comes technique. Practice so many times it is forgotten, and then you begin to use it. No Zen, primeiro vem a técnica praticada tantas vezes que é esquecida. Então começa a ser usada. It is when you do not think about it anymore that you do it so well. Zen is no more than that, but it is reaching that state that the training is all about. É quando já não se pensa nisso que se irá estar a fazê-lo bem. Zen não é mais do que isso, mas o objetivo do reino é chegar a esse estado. If you are doing things without having to think, Se vocês estão a fazer coisas sem terem que pensar, that's called possession. isso chama-se possessão. Do you understand? Vocês compreendem? I'm not talking about I've done it so many times that it has become easy. Eu não estou a referir-me a situações em que já fizemos tantas vezes que tornou-se fácil. One more story. Mais uma história. Is that okay? Pode ser? When I began training under the first Grand Master, Quando eu comecei a treinar sobre sobre o primeiro grão-mestre, he told all of the high-ranked people one night, ele disse a todas as pessoas de grau, de rank superior, numa noite. he worked in a very large factory, Ele trabalhava numa fábrica muito grande, very large factory. muito alta, muito grande. And there were other men there that did not like him. E havia ali outros homens que não gostavam dele. He was arrogant and proud. Ele era arrogante e orgulhoso. And they had heard that he had been in the martial arts for years. E eles tinham ouvido que ele tinha estado nas artes marciais por muitos anos. And one night,
he was walking alone through the factory down a long hall. E uma noite ele estava a andar sozinho por um corredor longo dentro da fábrica. And after he walked for a little ways, a man stepped out of a hallway and looked at him. E depois dele andar por um bocado, um homem veio de um dos corredores e olhou para ele. And he had a wrench, a large metal wrench for working on machinery. Wrench, Heavy. like a tool? Yes, Chave de fenda? a Ok. tool. Então ele tinha uma chave de fendas grande que ele usava para trabalhar, heavy. pesada. And he took that tool and threw it at the Grand Master. E ele pegou nessa ferramenta e ele mandou-a com força para o grão-mestre. And the master that I was training under, he said, I was walking. E o mestre sobre o qual eu estava a treinar, ele disse que ele estava a andar. And as I was walking, he said, my hand grabbed that tool. E ele disse que, à medida que ele estava a andar, de repente, a mão dele apanhou a ferramenta. He said, I never heard it, I never saw it. Ele disse, eu nunca ouvi nada, nunca vi nada. I never had time to think about grabbing that tool. Eu nem sequer tive tempo para pensar em apanhar esta ferramenta. My hand did it without me having anything to do with it. A minha mão fê-lo sem eu ter que fazer qualquer tipo de coisa. That was Satan that was working through him. Este era Satanás a trabalhar através dele. But God wants to do even greater things through you and I. Mas Deus quer fazer coisas ainda maiores através de tu e eu. He wants to close the mouths of lions. Ele quer fechar as bocas de leões. He wants to show his strength and power in your life. Ele quer mostrar a sua força e o seu poder na tua vida. I want to encourage you. We're going to pause here. Eu quero encorajar-te. Nós vamos parar por aqui. I want to encourage you to come this week and bring people with you. Eu quero encorajar-te a vir durante esta semana e a trazeres pessoas contigo. Because when we get a little farther, Porque quando nós avançarmos um bocadinho mais, we're going to show more how to be free and to have God's power in your life. nós vamos ver mais sobre como ser libertos e como ter o poder de Deus na nossa vida. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai nos céus, we ask for your blessing upon every individual and every family represented here. nós pedimos a tua bênção sobre cada indivíduo e cada família representada aqui. We claim your promise that we will lay down tonight and sleep in perfect peace. Nós clamamos a tua promessa de que nos deitaremos esta noite e dormiremos em plena paz. And that you will awaken us tomorrow refreshed and full of life. E que tu nos levantarás amanhã de manhã e iremos acordar frescos e cheios de vida. And help us tomorrow morning E ajuda-nos amanhã de manhã to seek to hear thy voice before all others. a procurar ouvir a tua voz antes de ouvirmos qualquer outra. We thank you in Jesus' name. Nós agradecemos-te no nome de Jesus. Amen.